Olá, pessoas. Muito boa noite para você que está aí nos acompanhando. Meu nome é Rolando Viviani, eu sou o coach do Instituto Guanin e vamos dar prosseguimento ao que a gente vem falando durante toda a semana. Segunda-feira nós começamos com esse assunto de desenvolvimento pessoal e espiritualidade. A Mi falou na terça e na quarta muito sobre a espiritualidade e hoje a gente vai dar mais um passo para falar um pouco mais sobre esse tal desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Então eu gostaria de saber de vocês como é que está esse assunto. Boa noite, Alzira, Claudinha, Dona Clau, Manu, seu Nelson, todo mundo entrando para a gente poder começar a conversar sobre esse assunto que é muito importante e vai ser muito importante daqui para frente. Como é que a gente vai unir essas coisas? Ou como é que a gente usa isso no nosso dia a dia? O desenvolvimento pessoal e a espiritualidade. Então, eu gostaria de saber de vocês aí, por favor, vamos escrever para a gente poder interagir. Diferente da mim que gosta de falar muito, eu gosto de interagir, eu gosto de saber o que vocês estão pensando, porque é muito importante para a gente direcionar como a gente vai desenvolver a nossa live de hoje. Tudo bem? Maravilha, gente. Mari, Cuca, outra Mari, muito boa noite para vocês. Hoje a Mi não entrou, para surpresa de vocês ou não, mas a gente vai continuar falando sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade, que é muito importante. Lá na segunda-feira eu fiz uma série de perguntas para vocês, né? E uma delas é como é que eu me enxergo no mundo, como eu enxergo as coisas que eu faço no mundo, o que, que eu vou deixar. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, vamos falar de propósito, vamos falar de missão, que é uma coisa super importante que muitas vezes passa desapercebido durante toda a nossa vida e a gente acaba sendo consumido pelo nosso dia a dia, por esse mundão aí fora. Então, é muito importante a gente começar a trazer uma consciência maior sobre essas coisas para a gente poder direcionar melhor as coisas da nossa vida. Maravilha? Então vamos lá, escreve para mim aí, ou e eu vou pedir para você fazer um favor. Tem uma pessoal do Instagram, tem um aviãozinho do seu lado aí, clica aí, convida mais pessoas para poder assistir, convida mais pessoas que você acha que se interessam por esse tipo de assunto, porque a gente vai falar sobre missão, propósito, para a gente poder caminhar na nossa vida com mais consciência. Então, vamos lá, minha gente. Vamos escrevendo aí. Tem um delay, então é muito interessante isso, porque eu vou falando e até vocês chegarem a resposta para você, eu já estou em outro assunto. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos dentro disso para a gente poder caminhar no nosso Paranauê de hoje. Muito bem. Bom, eu quero começar a falar sobre missão. O que é missão? Né? Eu fiz algumas anotações aqui que são importantes para seguir uma linha de raciocínio, que a gente começa a falar de uma coisa, daqui a pouco a gente está falando outra e assim vai. Né? Quantos de vocês aí não começam uma conversa com um assunto e daqui a pouco virou outro? Então é importante a gente seguir um roteiro, é importante a gente sempre seguir algo quando a gente, por exemplo, vai fazer uma reunião importante. Né? A gente seguir um cronograma para a gente ser o mais objetivo possível dentro do assunto que a gente quer falar. Ok? Então vamos lá. Missão. Missão é o princípio, o meio e o fim de tudo. É o que norteia as nossas atitudes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa missão, quando a gente entende isso e tem consciência, ela é o que norteia todo o nosso caminho, as atitudes, os aprendizados, a nossa conquista, tudo isso é muito importante para a gente chegar aonde a gente quer. Quando entendemos a nossa missão de vida, o nosso papel no mundo, tudo fica mais claro e começa a fazer sentido. Então, olha só que interessante, quando eu tenho consciência da minha missão, ou o que eu tenho para fazer, ou o que eu quero fazer, quando isso está muito claro para mim, eu começo a ter um direcionamento melhor, as coisas começam a acontecer de uma forma mais harmônica, porque senão, se eu não tenho isso bem claro na minha cabeça,
a vida vai me consumindo, e aí o dia a dia, as rotinas, os problemas, tudo isso vai consumindo a gente de uma tal forma que a gente fica preso em muitos conceitos e na maioria das vezes a gente fica preso em problemas. Quantos de vocês aí, olhando o seu dia de hoje só, vocês resolveram mais problemas ou vocês trabalharam em cima de coisas que vão levar você para um objetivo? Aliás, o que é objetivo para você? Você tem um objetivo claro na sua cabeça? E se você tem esse objetivo claro, você trabalha todo dia por ele? Ou você só tem para falar que tem? Percebe? É muito interessante isso. Então a gente precisa começar a prestar atenção nesses pontos. Vamos lá, Alzira. Alzira diz aqui: buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Isso representa o medo? Alzira, a Mi falou bastante sobre medo, sobre essa parte de espiritualidade ontem, né? Mas buscar a aprovação do outro é sinal que eu estou terceirizando algo. Para pensar um pouquinho. Se eu tenho consciência das coisas que eu faço e eu começo a fazer, né? Por que eu preciso da aprovação do outro? Né? Quando a gente começa a ter esse tipo de insight, é sinal de que pedir a aprovação do outro já é uma coisa que está incomodando. É ou não é, Alzira? Será que é isso aí? Está incomodando esse tipo de coisa? Porque se for, é sinal que você tem que começar a trabalhar exatamente nesse ponto, para começar a eliminar a terceirização das coisas. A gente tem que parar de terceirizar a nossa felicidade, ou seja, eu só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa, ou quando eu fizer tal coisa, ou eu só vou ser feliz quando eu tiver $1 milhão na conta. Quando a gente parar de terceirizar e entender que, por exemplo, a felicidade é um estado e não algo para eu ter, mas sim para eu ser, para eu sentir, e isso é importante, hein? O sentir é a nova ordem da coisa toda, nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas a gente precisa parar essa coisa de terceirizar as coisas, né? Então, pedir a aprovação e esperar a aprovação do outro, geralmente eu estou querendo também terceirizar isso, ou seja, então se não der certo, eu não fiz porque, sei lá, o outro não deixou, ou meu chefe não deixou, ou meu marido, ou minha mulher não deixou, ou o país que não sei o quê. Percebe? É muito comum nos dias de hoje a gente ter esse tipo de entendimento para as coisas, tá bom, Zira? Então, dá uma atençãozinha sobre essa aprovação, tá? Que mais, gente? Vamos lá, eu gostaria de saber de vocês. Vamos escrever aí, eu quero saber como é que vocês estão entendendo todo esse assunto. Eu vi que ontem vocês escreveram muito pouco na live, então a gente não sabe se vocês estão acompanhando esse tipo de assunto, se vocês não gostam desse tipo de assunto, ou esse tipo de assunto é muito viagem para vocês. Escreve para a gente poder entender melhor isso aí, para a gente saber se a gente está indo com uma comunicação mais assertiva para vocês. Isso é realmente muito importante, tá bom? Então, vamos lá, vamos escrevendo para mim, pessoal aí do Instagram, a Alzira já colocou aqui, né? Tem mais uma galera aí no Facebook que ninguém falou oi, eu não sei quem tá aí mais. Então, vamos lá, escreve para mim, para a gente poder entender, que hoje eu quero fazer umas perguntas para vocês que são muito importantes e eu acho que vão despertar insights bem interessantes a respeito do desenvolvimento pessoal. A Mi falou na terça e na quarta bastante de espiritualidade, mas eu quero puxar um pouco também para o desenvolvimento pessoal, para a gente complementar esses assuntos, beleza? Então, gente, vamos lá, escreve para mim aí, eu quero saber, né? Ou clica no aviãozinho aí, vamos lá, chama as pessoas. Eu quero trazer um ponto interessante aqui, que é isso não só para você que trabalha, tá? Mas se você é aposentado, se você é dono de casa, não importa. Isso vale para a gente poder entender como é o funcionamento das coisas e como é que eu consigo projetar algo para o futuro com uma segurança a mais. Então é o seguinte, ó. Como é que você enxerga a evolução da sua profissão? Veja,
Hoje eu li um negócio super bacana sobre a indústria 4.0, o mercado 4.0, todas as revoluções que estão acontecendo, toda a tecnologia entrando, e isso já tem sido falado há bastante tempo, principalmente lá pelo pessoal da espiritualidade, que diz que as coisas vão começar a aparecer, vão começar a introduzir novas tecnologias, as pessoas vão ficar mais inspiradas. Então a gente está passando por um momento bem interessante, em que fez com que a gente tivesse que parar por um momento. Parar para quê? Para poder refletir. Né? O nosso dia a dia até então era muita correria, a gente sempre estava correndo atrás das coisas, correndo atrás de trabalho, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de pagar conta, correndo atrás das pessoas, correndo atrás de estudo, e de repente tudo mudou, tudo parou, a gente precisou rever muita coisa. Então, como é que está isso para você? Como é que está esse exato ponto para trazer para o desenvolvimento pessoal seu? Olhando para você agora, esquece as pessoas, olha para você. Eu quero saber como é que você enxergava, como era a sua profissão antes. Né? Tem um estudo até interessante que saiu, que as crianças que estão entrando hoje na escola, 2/3 delas vão trabalhar em profissões que nem apareceram ainda. Tamanha velocidade das coisas que estão acontecendo, tamanhas mudanças e a frequência cada vez mais rápida das tecnologias sendo introduzidas na nossa vida, mudança energética, e tudo isso vai mexer muito, a economia vai mudar, o consumo vai mudar. Se você ainda não se deu conta disso, e se você ainda acha que vai voltar para aquele modelo antigo que está logo ali atrás em março, pode esquecer, isso não vai acontecer mais. Já saiu uma pesquisa aí dizendo que 70% das pessoas que estão trabalhando em home office querem permanecer em home office. Olha só, quem poderia imaginar uma coisa dessa em fevereiro ou no começo de março, antes dessa pandemia toda que aconteceu? Percebe como as coisas estão mudando muito rápido? Eu estou falando de 2, 3 meses atrás, em que a maioria das pessoas ia trabalhar fisicamente, era uma porção muito pequena das pessoas que faziam home office. E hoje é uma proporção bem interessante. Então, como é que você enxerga a sua profissão? Como é que você enxergava a sua profissão? Como era isso antes dessa parada? Né? E é importante colocar isso como um ponto, porque é um ponto importante de mudança. Né? Talvez outras coisas vão acontecer ali na frente, mas a gente já sabe ou já intui. Se você parar para sentir isso, você vai perceber que as mudanças elas vieram para acontecer. Né? Elas vieram para mudar tudo. Por quê? Porque do jeito que estava, a gente estava indo para um precipício. Agora fica mais claro para a gente, porque a gente conseguiu parar para dar uma analisada. Se você não parou para analisar ainda, está perdendo seu tempo. É melhor parar para analisar, porque as coisas não vão ser mais como eram antigamente. Então, quando eu começo a enxergar a evolução da minha própria profissão, eu começo a entender um pouco da história das coisas. Então, como era isso antes? Né? Como era a profissão que você faz, ou mesmo se você é aposentado, né? Você está ligado ainda nas coisas que estão acontecendo no mundo. Então, como era isso? Quando surgiu? Né? Como está agora? Né? O que mudou na sua profissão? Ou quais são as novas tecnologias que estão entrando para poder mudar o que você está fazendo? Sua profissão é uma profissão que tende a sumir? Né? A gente precisa começar a entrar em perguntas um pouco mais profundas e parar para analisar. Gente, isso é super importante. Você precisa criar o hábito de parar para fazer uma análise. Se você parar todo dia, pelo menos 10 minutos, para perguntar por que meu dia valeu a pena no dia de hoje? Quantos de vocês aí fazem essa pergunta para vocês? Escreve aí para mim, eu quero saber. Essa simples pergunta, né? Essa simples pergunta, se você fizer todos os dias, você vai começar a ganhar uma consciência maior, você vai começar a sair do automático, porque senão, se você olhar para a sua vida hoje, você vai ver que isso é como aquele filme do Dia da Marmota, O Feitiço do Tempo, é todo dia a mesma coisa, todo dia igual, todo dia mantendo uma mesma rotina.
E a rotina, ela só passa a ser interessante para a gente quando a gente começa a fazer uma rotina consciente. Porque senão, a gente cai no velho ditado, putz, rotina é uma coisa chata, eu caí na rotina. Não, peraí, se isso aí está acontecendo, vamos começar a olhar isso de forma melhor para eu poder fazer uma rotina que faça com que as coisas se desenvolvam melhor no meu dia a dia. Então, eu passo a sair do bando onde a vida está me levando e passo a entender isso de forma diferente. Eu passo a trazer uma consciência maior para eu poder seguir rumo ao meu objetivo, rumo à minha missão, se é que você tem uma. E aí? Vamos escrever aí, gente. Tá todo mundo aí, ninguém tá escrevendo nada. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos olhar aqui, Facebook. O ego, Alzira de novo. Alzira, maravilha. O ego prejudica muito. O que fazer para ele não ter controle em nossa mente ou imagem? Foi o que a Mi falou ontem, Alzira. Vamos começar a olhar para a nossa essência. Aliás, escreve aí qual é a sua essência. Se você ainda não parou para pensar qual é a sua essência, com certeza as suas camadas de proteção, que são formadas pelo ego, elas estão mais fortes na sua vida, estão mais presentes. Então, começa a olhar melhor qual é a sua essência. E para eu chegar na minha essência, eu preciso entender qual é a minha missão. O que eu estou fazendo? Eu preciso ter consciência disso. Eu preciso entender a profissão que eu estou seguindo hoje, ou a profissão que eu pretendo seguir hoje. Você já parou para perguntar o seguinte? Qual é a importância do trabalho que eu faço hoje? O quanto isso impacta nas pessoas? O quanto o seu trabalho impacta nas pessoas? Né? Impacta muito, impacta pouco, não impacta nada? Né? O seu trabalho, ele está inserindo num mundo melhor que o anterior? São perguntas que a gente precisa começar a fazer e precisa parar para pensar, precisa parar de ter preguiça de pensar. Porque quem tem preguiça de pensar, acontece o seguinte, é levado por esse mundão aí. E aí é facilmente manipulável. Por quem? Por quem pensa. Percebe? E todo mundo tem essa capacidade. Lembra das aulas de mediunidade? Todo mundo tem mediunidade. Pode ser que você desenvolva ou não, mas todo mundo tem. Então, isso serve para isso também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui umas perguntas para trás que passou uma galera falando aqui, eu não vi. A Manu. É muito difícil não buscar a aprovação dos outros, principalmente quando a opinião da outra pessoa é importante para você. Manu, você tem razão, mas você precisa começar a entender que pessoas são diferentes. Né? Então, você precisa começar a ganhar uma autonomia melhor sobre a sua individualidade. Parar de terceirizar as coisas. Vamos lá, Ju. Ju Peixinho. Acho que é bem difícil pensar numa missão de vida. Às vezes parece que é uma coisa muito longe. Muito bom, Ju. É isso. Parece que é muito longe, mas não é. Porque é só a gente começar a responder perguntas simples que a gente não costuma responder no nosso dia a dia. E uma dessas perguntas é justamente isso. O que está incompleto na sua vida? O que está faltando na sua vida? Percebe? Essa é uma das perguntas que faz com que a gente comece a pensar qual é a nossa missão. Então, o que está incompleto na sua vida? A outra pergunta é: o que você gostaria de fazer para ser totalmente realizado ou realizada? O que você precisa fazer? Você já parou para pensar exatamente nessa pergunta específica? O que você precisa fazer para ser totalmente realizado? O que é importante para você? Parou para pensar? É o seu trabalho, a sua família? O que é importante para você? Ou as duas coisas? A gente precisa começar a parar para perguntar essas coisas. Como você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria de ser lembrado? Se você olha para sua família, como é que você lembra dos seus parentes que até já fizeram a passagem? O que eles deixaram de legado? Deixaram só patrimônio? Ou deixaram algo a mais? Porque você pode ter uma missão de que não, eu quero trabalhar uma vida para eu construir um patrimônio para deixar para meus filhos. Ok, isso é uma missão. Ah, não, eu quero fazer outra coisa.
Perfeito. Mas o que você quer deixar? Como que você quer ser lembrado? Isso é importante. E o que, juntando a isso, o que você quer deixar para as futuras gerações? Porque aí você sai só do âmbito da sua família. O que você quer deixar para as futuras gerações? Né? Talvez para os seus bisnetos que você nem conheça. O que você quer deixar? Só patrimônio material? Ou você quer deixar exemplos? E se você quiser deixar exemplos... Você chamou? A Fabiana escreveu uma coisa que quer que eu leia para você? Pode ler. A Fabiana escreveu o seguinte: nunca me perguntei qual é o impacto que trago às pessoas sobre o meu trabalho, mas sempre quis saber qual é a minha missão. E agora a ficha caiu. Muito bom, Fabiana, é isso aí. E a Ju, posso já emendar a da Ju, que eu acho que é importante? A Má também fez uma pergunta aqui. É que eu entrei. Vai lá. Mas não é do ser humano sempre faltar algo? Então, essa falta de algo é justamente porque você não tem consciência sobre as coisas, você não para analisar. Quando você começa a parar, quando você começar a parar para analisar e começar a fazer essas perguntas para você todos os dias, você vai começar a despertar insights e você vai perceber que tudo que você precisa está dentro de você. Absolutamente tudo. Por isso que eu falei lá no comecinho, quando a Alzira perguntou, eu falei sobre o parar de terceirizar as coisas. Então, parar de dizer que a culpa é do país, a culpa é do mundo, é do chefe, é do pai, é da mãe. Não! Para, tira, arrisca a culpa da sua vida, traz a responsabilidade. Traz a responsabilidade. E aí você vai começar a ganhar insights muito legais e interessantes sobre isso. Vamos lá, a Má falou aqui, Rô, escolhi cuidar da minha casa, da minha família, porém ando pensando que isso me tornou inútil. Parece que estou parada no tempo. Muito boa pergunta, Má, muito obrigado. Mas é o seguinte, se você entender que a sua missão de vida é cuidar da sua família, faça isso da melhor forma possível. Porque, veja, não existe nem certo nem errado. Se você fez uma escolha, faça o melhor, né? Lista quais são as melhores coisas que você faz para sua família. Você já parou para pensar quais são as melhores coisas que você faz para sua família? Porque pode ser que isso sirva para você nesse momento, mas daqui a pouco as suas filhas cresçam, né? E saiam de casa e aí você fala assim, pô, eu dediquei a minha vida inteira para... Pô, e aí você vai encontrar uma outra missão. De repente tem algo aí dentro que ainda tá como uma sementinha, plantando. Então, uma dica, se você quiser seguir, manda ver. Hoje você decidiu cuidar da sua família, legal e ok, faça isso da melhor maneira possível, tá ok? Mas olha para dentro de você e fala assim, o que realmente eu gosto de fazer? Será que é isso mesmo? Porque de repente pode surgir alguma ideia, algum insight ali, e aí você pode, ao mesmo tempo que você cuida da sua família da melhor forma possível, você pode começar a estudar, a acrescentar outros conhecimentos que vão te levar um dia a essa outra missão ou esse outro objetivo. Ficou claro, Mar? Se não ficou, escreve aí para a gente poder dar andamento nisso aí, tá bom? A Ju colocou a seguinte coisa. Vamos lá, Ju. Mas eu acho que sempre tem um sentimento de eu poderia estar fazendo mais. Às vezes não é nem terceirizar. Ô, Ju, é o seguinte, tem um ditado que eu gosto muito que chama o seguinte, o ótimo é inimigo do bom. Então, eu costumo pensar no seguinte, eu costumo fazer as coisas da melhor forma possível até o limite que eu consigo. Porque qual que é a linha desse limite? A linha desse limite é a seguinte, o que eu estou fazendo, eu estou gastando mais energia do que eu posso? Se eu estou fazendo mais coisas do que a minha capacidade consegue fazer, eu vou ter um gasto de energia muito maior e vou ter uma probabilidade de ficar mais cansado e aquilo vai encher o saco num futuro bem próximo. Então, é hora de começar a equilibrar as coisas. É hora da gente começar a entender que nós temos um teto, nós temos um limite. E, claro, esse limite sempre pode ser ultrapassado. Fazendo o quê?
melhorando cada vez mais a nossa performance interna. Quanto mais eu me melhoro, mais eu me empodero, mais eu me curo. E aí eu vou podendo aumentar esse limite. Mas é importante olhar para o momento atual, agora, e falar assim: o que eu estou fazendo está fazendo com que eu fique muito cansado, muito estressado? Então eu estou passando um pouco do limite que eu posso. Então eu preciso começar a parar, dar uma recuada, analisar, olhar o panorama da minha vida, né? Fazer as perguntas, essas perguntas que eu fiz aqui antes, né? E começar a entender se o meu trabalho ele está sendo feito otimamente bem dentro da capacidade que eu consigo entregar. Porque a gente sempre consegue mais, claro, mas usa o gasto da sua energia como um ponto de referência. Eu acho que isso pode ser interessante aí. Tá bom, Ju? Quem mais? Vamos lá, gente. Escreveu o seguinte: o meu máximo sempre parece pouco, porém não é. Então, cara, entra no mesmo ponto da Ju. A referência é a energia. Se você está gastando mais energia do que você pode, você está tendo um déficit. É matemático. Uma hora isso vai cansar, uma hora vai criar fugiu a palavra, vai criar um esgotamento em você, né? Então, a gente precisa cuidar disso. Eu sempre vou fazer o melhor dentro da capacidade que eu tenho, né? Eu sempre posso entregar mais do que me pedem e ainda assim ficar dentro do limite que eu posso. É só eu observar a minha energia. Então, se está faltando energia, começa a usar recursos para melhorar essa energia. Como anda a sua vida? Como anda a sua alimentação? Como anda a sua rotina? Tudo isso tem que ser analisado. Percebe? Eu estou falando desde o começo da live. A gente precisa parar para começar a analisar a vida. A gente precisa parar para fazer perguntas para a gente. Esse é um tempo importante para a gente, né? O mundo, isso que está acontecendo da pandemia não é por acaso. Esquece teoria da conspiração, que é culpa de A, de B, de C, de governo. Esquece tudo isso. Aproveita essa oportunidade que o universo criou nesse exato agora para você começar a olhar para dentro de você. Porque eu entendo e sei que é muito difícil o começo de começar a olhar para a gente, porque a gente não gosta do que vê. Por isso a gente sempre projeta. Lembra que a Mi falou, eu não sei se na terça ou na quarta, que a gente tem essa tendência de querer fazer comparação com os outros. A gente quer ser igual fulano, ciclano, beltrano. Então, isso faz com que a gente crie uma bolha de ilusão fora da gente. E às vezes a gente não consegue alcançar aquilo. Por quê? Porque cada um dos 7 bilhões de seres humaninhos andando na Terra é um indivíduo diferente. Por quê? Porque o conteúdo interno de cada um é de cada um. Né? O que eu penso é diferente do que você pensa. Ponto final. Ninguém muda ninguém. Então a gente precisa começar a parar para olhar para a gente mesmo. Olhar quais são os meus limites, quais são os pontos que eu preciso melhorar. E olha, se a gente começar a parar para pensar nisso, você não vai ter tempo de ficar terceirizando as coisas e se comparando a outros. Né? O que a gente pode pegar é referência de outros. Olha que caminho bacana. Poxa, a pessoa está fazendo tal coisa. Pô, legal. Deixa eu tentar incorporar isso na minha vida. Porque um outro ponto importante é o seguinte: você só vai fazer aquilo que faz sentido para você. Se, por exemplo, tudo que eu estiver falando não fizer nenhum sentido para você, você vai sair da live, ou se é que já não saiu, e, cara, e amanhã já não vai lembrar de mais nada, porque não faz sentido. Percebe? Então, vamos começar a olhar para a gente. Mais perguntas, gente? Vamos escrever aí. Eu gosto quando as pessoas escrevem, interagem, porque é muito importante eu saber o que vocês estão pensando, porque se ninguém escreve, a gente não sabe o que está acontecendo. Aqui no Instagram tá todo mundo. A Miriam falou certíssimo, o Amauri falou fato, ou seja, tá todo mundo validando isso que você tá falando. Muito bom. Não que eu precise da validação de vocês, viu, Alzira? Mas é importante, percebe? É um feedback. Então, olha a diferença, Alzira, que legal, a parte prática agora do que você perguntou.
né? Eu pergunto porque eu quero saber o que está acontecendo, não é porque eu estou pedindo uma aprovação. Entende isso? É só para saber que direcionamento a gente dá para a forma como a gente está comunicando. Porque muitas vezes a gente pode falar as coisas de formas diferentes, passando o mesmo conteúdo. Quer ver um exemplo? Jesus. Jesus falava muitas coisas de formas diferentes, dependendo do público que estava ali ouvindo ele. As famosas parábolas. Então, às vezes é a mesma comunicação falada de formas diferentes. Se você pegar a maioria das pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, elas vão falar as mesmas coisas, só que de formas diferentes. Por quê? Porque os públicos são diferentes. É diferente a gente conversar com um adolescente e uma pessoa mais velha, o tipo de comunicação é outra. A gente vai dar outros tipos de exemplo, porque senão a gente não consegue uma comunicação. Muito bom. A Alzira colocou aqui, às vezes não é fácil quando estamos no caminho e não dá para voltar. Aí é fazer o melhor forma possível, ainda que esse não era o que eu queria. Justamente, Alzira, a gente tem que olhar para as experiências que a gente passou, tirando o melhor proveito. Veja, gente, uma coisa muito interessante, e é uma coisa que eu trabalho muito com meus coaches, é o seguinte: você tem que começar a entender que o erro, as falhas, fazem parte do processo. Ninguém está imune a isso. Ninguém vai passar por nenhum processo sem nenhum erro. Sabe por quê? Porque onde a gente mais aprende é exatamente quando a gente erra. Quer ver uma coisa legal? Tem uma história bem bacana. Quando a gente. Imagine você na escola com 6 anos, 7 anos, na sala de aula. E aí, a professora vira e faz uma pergunta para a sala. E aí você ou um amiguinho levanta a mão e responde. Responde errado. O que acontece? Exatamente isso que você está pensando. Vão zoar o cidadão, a menina, vão falar, vão gritar, vão não sei o quê. E aí o que acontece? Nesse momento você trava, você para. E por que você faz isso? Você vai falar assim, putz, eu não posso errar, porque se eu errar, vão me zoar, vão me julgar. E aí o que acontece? Numa criança de 6, 7 anos, que tem um conjunto de elementos para interpretar o mundo, ela grava isso como uma emoção dentro dela e ela leva isso para a vida toda. Ela vira um adulto que tem medo. Ela vira um adulto que tem medo de errar, que tem medo de arriscar, que tem medo de fazer as coisas, justamente por quê? Porque inconscientemente, ou lá no subconsciente dela, está gravado isso. E aí o que acontece? Ela tem medo porque vão julgar o que ela está falando. Entenderam isso? Então, por isso é muito importante isso aí. Fala, mim. A Ju disse o seguinte. Fala, Ju. Minha terapeuta maravilhosa, que por acaso sou eu, sempre me lembra de ver as pequenas coisas, porque é bem difícil valorizar que talvez a minha missão seja somente ser uma pessoa melhor. Que brabo. E aí? Talvez a gente seja condicionado, Ju, a trabalhar em cima de crenças que hoje em dia já não fazem o menor sentido, né? Coisas que vêm sendo trazidas de geração em geração. E olha, não se assuste não, mas nós fazemos parte de uma geração de transição. A gente vai ter que quebrar esse monte de crença. A hora é essa. Nós vamos ter que abandonar muita coisa. Nós vamos ter que entender o mundo de forma diferente. Porque senão a gente vai continuar tendo os mesmos resultados ruins. Então, se eu olhar para a minha família, o que ela fez lá para trás, né, eu vou só pegar o que é bom. O que é ruim, eu deixo lá para trás. Foi a experiência deles. Eu não quero carregar isso para mim. Aliás, o quanto você carrega? A Mi falou sobre isso. O quanto você carrega de peso dos outros, que nem seu é, né? Crenças, coisas que você acredita, que te falaram, e você só repete como um papagaio. Por isso é importante, gente, vamos trazer consciência para o nosso dia a dia, vamos parar para analisar as coisas de forma muito mais conscientes.
Diz aí. A Miriam disse o seguinte, a Miriam é uma psicóloga que eu conheço há muitos anos e que entrou na nossa live hoje, tá? Olá, Miriam, seja bem-vinda. A Miriam disse o seguinte, mudança de padrões. Mudança de padrões, justamente isso, e aí Miriam. o Cuca, né, colocou embaixo o seguinte, vamos abandonar as amarras. É isso aí, vamos abandonar as amarras, vamos começar a olhar o mundo de forma diferente. E aproveitando que a Miriam colocou esse gancho da mudança de padrões, segunda-feira eu vou trazer um baita tema aqui chamado Zona de Conforto. Nós vamos percorrer isso aí, eu vou mostrar para vocês como funcionam as camadas da zona de conforto, para você entender por que muitas vezes é difícil eu sair do lugar que eu tô, mesmo sendo um lugar ruim, tá bom? Então, segunda-feira nós vamos falar de zona de conforto. Quem mais? Por enquanto aqui só. Vamos lá, gente. Vamos escrever aí. Ó, Mauri. Manda aí, Mauri. Já carreguei muitas coisas, muitas amarras. Agora me considero livre. Muito bom, Mauri. E o que despertou isso em você, Mauri? Olha para dentro agora aí e responde para gente. Qual foi o insight? Qual foi o clique que fez essa mudança em você? Isso é muito legal. Isso mesmo, Miriam. Temor à mudança. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Trazendo um pouco da espiritualidade agora. As mudanças, elas vão acontecer quer você queira, quer não. E assim, olhando como experiência de vida, gente, a gente tem duas formas de mudar, ou por amor ou pela dor. Talvez, muitas doenças acontecem nas pessoas porque lá dentro elas resistem às mudanças. Será que faz sentido isso para você? Para mim faz. Se faz para você, eu não sei. Mas o sofrimento é um excelente professor da mudança. Fica ligado nisso, hein? Mais alguma pergunta aí? O Amaury comentou uma coisa aqui que eu não entendi. A Alice escreveu o seguinte: sinto muito medo de arriscar, medo do novo. Sinto que preciso de terapia. Tenho refletido muito sobre isso. Busco mudanças positivas. Muito bom, Alice. É isso mesmo, cara. Vai procurar terapia, vai procurar um terapeuta, um psicólogo, alguém que te ajude. Eu vou fazer um vídeo em que eu vou explicar o ciclo do sucesso e ali a gente tem potencial, ação, resultado e crença. E cada um desses pontos em que eu quero trabalhar tem um profissional que pode te ajudar, tem um coach que pode te ajudar, tem um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo. Então, Alice, legal. Olha, gente, abandone isso que só quem procura terapia é louco. Isso já faz parte do mundo velho. A gente vai procurar terapia para se melhorar cada vez mais, ok? Então, muito legal, Alice. Vai procurar sim. Né? Vai procurar um terapeuta, vai procurar ajuda para você acelerar o seu processo de mudança, porque a psicologia, a psiquiatria, ela ajuda a dar uma acelerada no nosso processo. Olha, peraí. O Cuca disse o seguinte: assumir a responsabilidade e não levar o peso dos outros comigo me fez evoluir muito, me deu paz. Porém, segue o jogo. E é isso mesmo. Olha só que legal, olha que insight bacana. Quando a gente muda esse paradigma, quando a gente começa a entender que a gente não precisa começar a carregar as coisas dos outros, vai crescer dentro de você uma paz. Mas isso não dá para a gente falar. Você vai ter que passar pelo processo e sentir isso. E olha, gente, esse mundo novo de regeneração, a palavra é sentir. A gente vai ter que começar a sentir mais, olhar para dentro para poder ter um outro tipo de concepção sobre as coisas que estão acontecendo aí. Olá, a Magodas disse o seguinte. Mais conhecida como sua prima. Mais conhecida como minha prima. Disse o seguinte: tenho mania de perseguição. Sempre acho que estão contra mim, falando sobre mim. Isso bloqueia procurar novos rumos. Complicado. Complicado, né, Má? Então, para de olhar para o outro e começa a olhar para você. Começa a trabalhar em você. E olha,
vai procurar uma psicóloga para poder, um psicólogo para poder conversar a respeito disso, porque isso pode ter crenças aí bem profundas que seriam interessantes trabalhar dentro de uma terapia, mas é justamente isso. Você está olhando muito para fora, dando muita atenção para o que os outros estão falando, olhando e está deixando de viver. Então começa a olhar para dentro de você. Aquilo que eu falei ontem, melhor. acessando o Exatamente. ego e não o eu. Exatamente. Assiste a live de ontem que a Mi falou sobre o ego, né? Sobre o ego, sobre o eu maior, a essência. Vai dar um insight melhor para você aí. O Amaury disse o seguinte: características ou traços de personalidade que os outros acham errado. Eu descobri que não é. São características, são traços que deixam único e firme no meu propósito de vida. Livre, realmente. Muito bom, Mauri. Isso aí. Pô, bacana. Legal esse insight seu, hein? Vamos lá. Tem mais gente falando aí. Ele continua. Peraí, a Alice escreveu o seguinte: é maravilhoso quando a gente tem essa percepção sobre essas questões da vida. Tenho muitas crenças limitantes. Todo mundo tem, Alice. Aliás, a gente tem uma fila de crença limitante. Por quê? Porque a gente tem a gente tem uma trajetória de evolução em que a gente teve que passar por muitas experiências. E com isso, baseado no conteúdo que a gente tinha naquele exato momento, a gente foi criando tanto pontos positivos como negativos. E essas experiências, essas emoções foram sendo imprintadas no nosso campo de experiência. E agora é o momento para a gente começar a olhar tudo isso e começar a tirar esse peso. Tirar esse peso. A gente não está mais em provas e expiações. A gente já está no mundo de regeneração. Então a forma como a gente vai olhar essas coisas é diferente. Então, olhar para as crenças já com um olhar assim de eu não quero mais isso. Olha, a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio, que é a lei das leis. Então, quando eu digo que eu não quero mais, o universo se movimenta para isso acontecer. E aí, ele vai apresentar oportunidades para você poder se livrar de tudo isso. Você tem que querer as coisas. O que mais? Que acessar aquilo que a gente falou ontem, né? Do lugar de infinitas possibilidades, né? Impactar o que a gente realmente quer. Muito bom. E aí, pessoal do Facebook, só o pessoal do Insta escreve aqui, vocês não escrevem. Já podemos encerrar a live, já temos 40 minutos que a gente está falando aqui. Então, gente, já que ninguém escreveu, eu quero deixar algumas perguntinhas para vocês refletirem aí durante a semana, para a gente começar a entender e construir um caminho para definir a nossa missão de vida, definir aí os nossos valores, princípios. Então, pergunta para você mesmo, quem eu realmente sou? Qual é a minha essência? Até para complementar, né? Terça e quarta, que a Mi falou muito sobre isso, essência, ego, eu maior. Né? Então, gente, vamos olhar qual é a sua essência, né? Quais são as suas qualidades? O que você tem de bom? Você já parou para pensar no que você tem de bom? Ou você só olha para o que você tem de ruim? Porque se você só olha para o que tem de ruim, é porque você está preso em muita crença. As tais crenças limitantes que a Alice citou aí. Então, vamos olhar quais são as minhas qualidades, no que eu sou bom. A gente é bom num monte de coisa, mas eu preciso começar a colocar atenção nisso. Para quê? Para que o meu cérebro comece a colocar atenção. Gente, ó, o nosso cérebro, ele sempre, eu vou escrever aqui, ó, e falar sempre maiúsculo, todas as letras. O nosso cérebro sempre vai responder ao que a gente pensa e ao que a gente fala. Então, o que você anda pensando? O que você anda falando? É nisso que o seu cérebro está colocando atenção. Então, se a sua vida não está boa, presta atenção no que você está falando e no que você está pensando. Porque isso faz parte daquilo que chamam aí de lei da atração. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio. Né? Então, tudo que acontece na sua vida é sua responsabilidade. Para de terceirizar.
Para de culpar o outro. Começa a olhar para você. Porque talvez, se isso te incomoda, é porque você não está pronto para essa conversa ainda. Tá bom? Vamos lá. Quais são os seus 5 maiores talentos? Escreve aí. Escreve quais são os seus 5 maiores talentos. O que realmente te dá prazer? Tudo isso vai fazendo a gente construir um caminho para a nossa missão. Vamos lá, O que te faz sentir vivo? Né? Você acorda todo dia, por quê? Para que você acorda todo dia? Você já parou para pensar nisso? Por que você acorda todo dia? Só para ter dias de marmota? Um dia depois do outro, sempre fazendo a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa? É isso? Você até pode fazer isso, mas tenha consciência de que você está fazendo isso por um propósito. Porque propósito é mais importante do que motivação. Diz aí, vamos lá. Eu disse o seguinte: sempre que eu vou fazer algo, eu penso que sou o melhor no mundo nisso. Aí vai fácil e não me complico, aprendi isso e funciona. Mais fácil que isso, impossível, né? Cuquinha, cara, é isso, velho. Não tem por onde. Quando eu acredito, aquilo acontece. Não tem por onde. É isso. É a lei da potencialidade pura. Ontem a Mi falou sobre a potencialidade. Né? Se eu acredito, por que vai dar errado? E se der errado, é porque eu preciso aprender algumas coisas para chegar até onde eu quero. Então, volto no que eu disse antes. O que eu aprendo com os erros só serve para eu poder chegar mais rápido aonde eu quero. Porque ninguém passa incólume nisso tudo. Você vai passar por um monte de erros, vai passar por um monte de perrengues, faz parte do processo. Aceita isso que dói menos. Mais perguntas? Podemos encerrar nossa live, gente. 46 minutos já, falando mais que o Homem da Cobra, igual a Michele. Opa, é isso. A frase é minha. Por enquanto aqui só. Vamos lá, gente. Escreve pra gente aí. Tá com delay, lógico. Tá com delay enorme. Então, eu vou ficar esperando aqui aparecer mais gente escrevendo. Porque é muito importante a gente saber. Eu quero saber o que você está pensando, o que você está querendo. Você está lançando o nosso vídeo. Agora eu estou esperando alguém escrever alguma coisa aí. A Manu escreveu, foi ótimo. Foi ótimo. Eu fico falando sozinho aqui, pô. Não, chato, né? Vamos interagir, gente. A Tami. Gosto de perguntar também. Bora, Tami. Eu gostaria de acordar todos os dias. Acho que assim dá gatilho de buscar solução, promover objetivos. Ai, que orgulho, Tami! É isso, Tami. Poxa, cara, é isso aí. Você resumiu, entendeu? Mas faz essa pergunta para você que não é a Tamires. Faz essa pergunta para você também. Olha o insight que despertou nela. Que insight desperta em você? Né? Para que você acorda todo dia? Tem que ter um propósito, tem que ter uma missão. A Alice falou a seguinte coisa. Por que algumas situações se repetem na nossa vida? Porque você não aprendeu o que tinha que aprender ainda. Quem não aprende não passa de ano, Alice. Então, olha só, olha que interessante. Começa a olhar os padrões que acontecem na sua vida. Quando existe padrão, é sinal de que está faltando algo, está faltando eu aprender algo. E se eu não aprendo, eu vou repetir aquilo até aprender. Lembra que eu falei sobre um conjunto? A gente é um conjunto de experiências que a gente vem adquirindo, faz parte da evolução. Então, se eu não aprendo, eu não passo para a próxima fase, justamente por conta disso. Tudo bem, Alice? Quem mais? Por enquanto só. Por enquanto só? Tem um delayzão, mas tá com um delay muito, muito, muito grande. Tá com delay grande? Delay. Agora, por enquanto, você tá respondendo ainda a lista. Tô respondendo a lista. Então tá um delay gigante aí, hein? Muito bom. E aí, pessoal do Facebook? Só o pessoal do Instagram tá escrevendo. Eu quero saber o que vocês estão, né,
Pô, na outra live lá teve um monte de pergunta, um monte de interação. Vamos escrever aí também, por favor. Então, se não tem mais perguntas, se não tem mais ninguém escrevendo, nós vamos encerrar o nosso bate-papo de hoje. Pergunta, coach. Faz uma pergunta, psicóloga. Então tá, eu acordo de manhã e faço a seguinte pergunta. O que eu vou fazer no meu dia para o meu dia ser importante? Então, para que eu preciso acordar hoje? Além de eu ter essa reflexão, o que é importante? A ação também faz diferença? Claro, sem dúvida nenhuma. Então, pensamento sem ação... Resultado antigo. Né? Ah, peraí que a Lu escreveu uma coisa. Fala, Lu. Esses processos se tornam mais evidentes quando iniciamos o caminho de autoconhecimento. Exatamente. É justamente essa semana nós estamos falando disso, Lu. Desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Como é que a gente vai trabalhar nesse mundo novo de regeneração com essas duas coisas? Porque não é só o desenvolvimento pessoal. Porque, ó, se eu falar para você hoje, desenvolvimento pessoal, você vai pensar que é só para sua carreira, só para os bens materiais, para essa coisa toda. Não! Vamos ampliar isso. Desenvolvimento pessoal está muito ligado à espiritualidade. É porque a gente vai olhar para dentro da gente e não serve só para nossa carreira, serve para nossa vida, para a nossa interação com a família, com as pessoas, com os amigos e tudo mais. Eu acho que, na verdade, não é só autoconhecimento, mas também fazer alguma coisa a respeito disso. Sem né? dúvida, mas claro. Aí, ação, hein? Peraí que agora tem milhões de perguntas. Bora lá. Vamos lá. A Má... Pega uma aguinha pra mim, filha. A Magodas falou o seguinte. Como motivar a ação? Aí o Cuca falou o seguinte. Sempre que saio de casa para o trabalho, não penso que vou para um lugar ruim. Eu penso no que vou encontrar de bom e o que vou aprender hoje. Aí fica leve. A Lupilon. Quando a gente se cansa da gente e das circunstâncias que nos rodeiam, damos esse passo. Exatamente. Eu vou começar pela Lupilon. Quando começa a incomodar, Lu, é sinal que algo aí dentro já está querendo sair para fora. Então, é mais ou menos o seguinte, ó. A evolução, ela te empurra e as suas crenças te seguram. Então, olha só que muito louco. Enquanto a evolução te empurra, aquela centelha lá dentro, lembra que a mim falou? Ela te empurra para a evolução. As suas crenças, baseadas no que você construiu para trás, vai te segurando. Então, é um empurra, outro puxa. Daí nasce o que a gente chama de conflito interno. E esse conflito interno é que é o motor que esquenta a coisa toda, que faz com que você se movimente para gerar a mudança. A mudança de padrões, como falou, como é que ela chama? A escola da sua amiga, esqueci o nome dela. A Miriam. A Miriam. Mudança de padrões. A Ju Soares falou o seguinte, posso? Exatamente isso que ocorre comigo. Falta a ação. Parece que travo. Não consigo sair do lugar. Talvez por medo de errar, de me decepcionar. Vamos lá, Ju. Vou dar uma dica para você muito legal e fácil de fazer. Pequenas coisas. Não tente mudar a sua vida de forma radical. Isso, lembra que eu falei que você só vai fazer aquilo que faz sentido para você? Então começa a introduzir pequenas coisas, pequenas mudanças. Por exemplo, hoje deixa eu experimentar uma comida nova. Hoje deixa eu assistir um vídeo diferente. Ou deixa eu ler alguma coisa que eu nunca li. Quando eu começo a introduzir coisas novas, eu estou falando para o meu cérebro o seguinte, olha, eu estou aberto para adquirir mais conhecimento e, consequentemente, isso vai me facilitar o processo de mudança. Então, aciona, mas aciona pequenas coisas. Isso é uma dica que funciona muito. Experimenta aí e depois me fala. A Miriam disse o seguinte, pensamento sem ação nos leva à ruminação. Exatamente, Miriam, falou tudo. Principalmente se for um tipo 6. Principalmente se for um tipo 6 ou um tipo 9. O tipo 9 também tem essa mania de ficar só pensando e demora para agir. Então, precisa começar a pôr em ação. E uma das formas é essa, pequenas coisas.
pequenas coisas novas todos os dias. Olha só, se você fizer ou experimentar um sabor novo, ou ler uma coisa nova, ou conversar um assunto diferente, todos os dias, imagine, durante um ano, você vai ter passado aí 300 e poucas coisas novas no ano. Entendeu? Então, segue nesse caminho aí. A Shell escreveu aqui no Facebook: no teatro temos um exercício que, ao acordar, escrevemos todas as sensações e as primeiras coisas que vêm à mente. Isso ajuda muito a entender, a perceber o processo criativo, transportando isso para o dia. Ajuda muito a entender a sua potencialidade. Legal isso, Shell, uma baita dica para a galera. Agora aproveita e faz esse mesmo exercício à noite antes de dormir. Só que fazendo as perguntas o seguinte: por que valeu a pena viver o dia de hoje? Olha só, quando você coloca isso que você falou, esse exercício, para melhorar o processo criativo de quando você acorda, das sensações, imagine você acrescentando antes de dormir, fazendo uma análise do dia com a simples pergunta: por que valeu a pena viver o dia de hoje? Acrescenta isso aí e depois você me conta. A Alice escreveu o seguinte: procuro seguir uma rotina de meditação, gratidão e visualização. Estou introduzindo pequenas coisas que são importantes para mim. É isso aí, Alice, esse é o caminho. Gente, ó, não tem pílula mágica. O merecimento, ele vai nascer do esforço interno. Entendem isso? Então, ó, vou repetir, não existe pílula mágica. Desculpa te decepcionar, não existe. É esforço e é interno e é individual. Ninguém pode fazer por você. Você vai ter que fazer por você. Simples assim. Eu acho que é isso, né? É isso aí, Shell. Show mesmo. Faz porque você vai ver que top isso aí. Eu acho que é isso, né, gente? Então, ó, o Facebook o Instagram já vai nos derrubar, porque já estamos com 56 minutos de live. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. É isso aí, Miriam. Posso sempre ser melhor. Muito, sempre, sempre, sempre. Mas, ó, respeita o seu limite. Entenda o seu limite para você não ultrapassar e começar a gastar mais energia do que você pode. Comece a ter consciência sobre você. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Gratidão. Amanhã a gente está por aqui. Aí sou eu e a Mi. A gente vai falar do nosso programa Relacionamentos. A gente vai continuar nesse tema de desenvolvimento pessoal e espiritualidade, trazendo isso para os relacionamentos, não só de casal, mas com as outras pessoas. Então amanhã nós estamos aí falando eu e a Michele. Então muito obrigado pela presença de vocês, gratidão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escreve para a gente. Se você ainda não é inscrito, entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, assina... clica lá no tal do sininho, que o sininho vai mandar um e-mail para você dizendo quando chega vídeo novo. Todas as nossas lives a gente coloca integral lá no próprio YouTube. Logo, logo a gente vai dar uma reformulada no nosso site. E aí, tudo que a gente falou aqui nas lives, a gente vai transcrever isso num blog para a gente poder fazer um monte de coisa legal. Aqui em São Paulo, a gente já está entrando numa fase mais de flexibilização. Então, muito provavelmente, começo de agosto, a gente já vai voltar a fazer o nosso curso de Reiki presencialmente, com 40% da capacidade, mantendo aí todas as normas e as recomendações, mas é muito provavelmente que a gente volte agora no começo de agosto, se tudo continuar do jeito que está. Logo, logo a gente vai ter o curso de Eneagrama, esse vai ser totalmente online, para a gente poder melhorar o preço, fazer um negócio legal. Então, logo, logo a gente vai ter bastante novidade para vocês aí. E se vocês tiverem algum tema, alguma coisa que vocês querem que a gente desenrole aqui, ou a gente fale, a gente vai colocar a visão da psicologia, vai colocar a visão do coach, para a gente poder se melhorar cada vez mais trazendo mais consciência para o nosso dia a dia, para a gente poder entrar e já fazer parte desse mundo novo que está acontecendo. E se você ainda não sente isso, é porque você ainda não faz parte desse mundo novo. Então corre,
Não deixa para depois, senão você vai ficar para trás. Tá bom? Beijão para vocês e a gente se vê logo, logo amanhã às 21h30. Tchau! E a gente encerra um por vez aqui, né? Agora tem que encerrar aqui no Facebook. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima.